Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar hoje lives com roteiro, finalmente. Olá, boa noite, Sam, tudo bem? Gente, vamos chegando. Hoje talvez eu não consiga ler tanto, tá? Prestar tanta atenção no que vocês estão falando, porque eu precisei me afastar um pouco para deixar o material aqui. E hoje nós teremos uma aula. Vamos ver se eu consigo explicar as coisas com clareza. E aí, se der tudo certo, quem sabe depois a gente investe mesmo nos cursos. Gente, boa noite, boa noite. Vamos esperar chegar uma galera, né? Porque depois, o que acontece? Eu fiz um roteirinho aqui com muito carinho pra vocês. E depois que eu engatar no roteiro, a gente vai direto, tá? Então, vamos esperar uma galera se acomodar. Sejam muito bem-vindos. Oi, uma excelente noite. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Eu não vou enrolar muito não, tá? Vou dar uns 5 minutinhos só pra uma galera entrar mesmo. E aí a gente começa a aula. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar todas as referências aqui. Acredito que dê pra ver, né? Então, vamos lá. Boa noite, sejam bem-vindos. Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos todos. Boa noite, galera. Bora lá começar? Eu não vou ficar muito tempo, vamos tentar fazer uma horinha, tá? Não enrolar muito, porque deve estar todo mundo cansado. Eu, pelo menos, estou me arrastando. Já peço desculpas por essa make horrorosa. A minha especialidade não é maquiagem. Eu tava com uma maquiagem normal, de gente normal, né? Porque eu saí mais cedo. E aí inventei de fazer uma graça, e aí depois eu tive que consertar, e aí eu fui mexendo, foi ficando pior, e tinha duas escolhas. Lavar o rosto, tirar todos esses 3 quilos de maquiagem e ir dormir, ou fazer a live assim. Então vocês vão ter que sejam fortes, tá? Sejam fortes. Muito bem-vindos, pessoal. Vamos começar então, vai. Vamos lá. A live de hoje... Posso começar, pessoal? Tá todo mundo... Já tem uma galera aí. Saudações, uma excelente noite a todos. O que vocês acham? A gente pode começar já? Não sei se vai entrar muita gente ainda. Bom, de qualquer forma, tem alguns recadinhos. Primeiro recado, gente, essa live será salva e eu vou postar no YouTube, lá no meu canal Lula Estrange. Então, quem perdeu uma parte, quem entrar no caminho ali, né, no meio do processo, no meio da aula, digamos assim, não se preocupe, não fica chateado, porque depois consegue acompanhar lá pelo YouTube. Então, fique em paz. Ai, muito obrigada, gente, muito obrigada. Hoje eu não vou conseguir ler tão bem os comentários. Me ensina a destruir inimigos. Bom, vamos lá. Talvez na aula de hoje você pegue alguma dica sobre destruir inimigos, tá? Então vamos lá, gente, vamos começar. Uma excelente noite a todos. A aula de hoje é sobre velas, então vamos por etapas. Eu fiz um roteirinho, tenho a minha colinha aqui, caso precise, então não estranhem. Então, vamos começar falando sobre a história das velas, né? Porque hoje nós conhecemos a vela neste formato, com essa abundância de cores e formatos e fragrâncias e materiais, mas nem sempre foi assim. Eu não sei se vocês já procuraram sobre, né? Já estudaram um pouco sobre, mas a primeira menção que nós temos ali data de mais ou menos 50 mil anos antes de Cristo. Tá? Nós temos ali pinturas rupestres que mostram que o homem, há tanto tempo atrás, já utilizava de artifícios para iluminar o ambiente. Só que nessa época eles usavam a gordura animal na forma líquida e como pavio eles usavam fibras vegetais. Olha que da hora. Só muito tempo depois, por volta do século X a.C., que foram começar a usar a gordura animal na forma sólida, mas ainda não era vela como a gente conhece hoje, tá? Eram pedaços de junco, junco é uma planta, não sei se vocês já tiveram acesso. Então era o junco que eles revestiam com a gordura animal, em temperatura ambiente ela ficava solidificada e isso era usado como vela. A gente tem essa referência nos textos bíblicos, tá? Então, acho que 10 anos antes de Cristo, mais ou menos.
Então tá, a coisa foi evoluindo historicamente, até que nós chegamos na Idade Média, onde a ilustríssima igreja começou a usar as velas não só para decoração, mas de forma espiritual. De que forma? Gente, pasmem, as velas eram utilizadas, as velas brancas, eram utilizadas para manter as bruxas afastadas. Eu achei isso o máximo, porque bruxas hoje amam velas. Ao longo da história, né, elas sempre tiveram uma conexão muito próxima das velas. E a igreja usando velas para afastar as bruxas. É, no mínimo, irônico. Então, ótimo. A partir daí, um químico francês descobriu, né, que a gordura ali usada, o sebo utilizado na confecção da vela, poderia ser dividido ali em dois elementos, e um desses elementos ele associou com outros, e por aí vai, até que nós chegamos à nossa querida vela de parafina. E hoje nós focaremos na vela de parafina, tá? Porque assim, apesar de existirem, hoje existem vários materiais que nós utilizamos na confecção de velas. E já no passado, na Idade Média mesmo, era muito comum vermos velas feitas de sebo, só que elas eram muito mal cheirosas, tá? A fragrância que elas propagavam, né, quando estavam sendo queimadas, era muito, sabe, desagradável. E tinha uma fuligem preta também que impregnava tudo, ficava tudo manchado. Então não era a opção mais viável se você queria decorar, por exemplo, ou se você queria em uma catedral caríssima, né? Então o que eles utilizavam? A vela de cera de abelha. Só que não era como hoje, que nós temos os apicultores que cultivam ali, né, que criam as abelhas. Naquela época você tinha que pegar na natureza. Então era muito difícil acessar essa cera. Conseguir uma quantidade suficiente para confeccionar as velas acabava sendo muito caro e perigoso. Então o mais comum era realmente a vela de sebo. E mais tarde nós tivemos outros. Hoje nós temos a vela de cera de abelha, temos a vela de cera vegetal, como por exemplo... Ai, qual foi que eu vi hoje? Acho que cera de carnaúba. Tem vela de soja. Qual mais? Temos velas de gel. Temos a vela de parafina, que a gente já conhece, já é mais do que clássica. Ainda existe a vela de sebo. Por exemplo, no Dia de los Mortos, né? É muito comum eles confeccionarem as velas de sebo. Eu não sei se vocês já viram como é feito. Geralmente é uma haste de madeira com vários pavios e aí mergulha, sobe, seca, mergulha, sobe, seca várias vezes na gordura animal até formar a vela cilíndrica que nós conhecemos. É muito interessante de ver. Inclusive tem pessoas que confeccionam as velas de sebo em casa. É muito interessante. Tem muita coisa que dá pra fazer em relação à vela, tá? Você pode derreter as sobras da vela e fazer a sua própria vela. Enfim, por aí vai. Então tá, material. Vamos focar hoje, como eu falei, na vela de parafina. Por quê? É a mais acessível, é a mais fácil. Ainda hoje, algumas pessoas em algumas regiões têm dificuldade de encontrar vela. Se eu falar que uma vela em formato de coração, vela em forma de cruz, para muita gente vai ser difícil. Imagine se eu vier aqui falar de velas de cera de abelha. Além de difícil, é muito caro. Então a gente vai focar na de parafina, que é o mais acessível para todos. Agora vamos falar por quê que a vela é tão interessante para o uso magístico, tá? Além do fato de já terem associado a vela com a espiritualidade desde a época da igreja, mas na verdade muito antes disso, tá? Existem aí alguns indícios arqueológicos de que os gregos já usavam as velas, uma espécie de vela, nos seus cultos, no culto aos deuses. Então é muito anterior à igreja, mas vamos focar na igreja porque nós temos registros históricos. Então, beleza. Já foi associada com a espiritualidade. Mas não é somente isso. A vela, por si só, ela contém referência aos 4 elementos. Então, ela é perfeita para o trabalho magístico. Opa! Perdão. Então, ela é perfeita para o trabalho magístico, uma vez que nem sempre nós temos acesso aos 4 elementos. Às vezes você precisa consagrar algo e você não tem ali acesso a outras formas de representar os elementos. Então, com uma única vela você consegue fazer isso. Por quê? A parafina, que é derivada do petróleo, corresponde ao elemento terra. O nosso pavio, quando aceso, ele tem a chama, né? Ele porta uma chama que representa o elemento fogo. Ao derreter, a parafina remete ao elemento água, porque ela se liquidifica.
E os gases liberados pela queima da parafina e do pavio representam o elemento ar. Então, nós temos os 4 elementos neste simples objeto. Por isso, ele é tão interessante para o trabalho magístico. Parar para tomar água. Se tiverem alguma pergunta, vai ser um pouquinho difícil responder, porque eu quase não consigo enxergar daqui, tá? Mas aí no final, eu trago o celular mais para perto, e aí a gente vai conversando, eu vou respondendo as dúvidas à medida que der. Fiquem tranquilos. Então tá. Sabendo que você consegue, então, fazer uma consagração, um conjuro, alguma coisa usando somente uma vela, porque aqui você já tem a presença dos 4, a presença simbólica, né? A representação dos 4 elementos. A partir daqui, você pode associar com algumas outras características para incrementar o seu rito, a sua ritualística. Por exemplo, cores e formatos. Então, nós temos velas nos mais diversos formatos e escolher o formato adequado, associado com a cor adequada, pode potencializar muito o seu ritual. Nós temos velas de 7 dias, que vocês já devem conhecer, né? Que são velas que queimam por um período bem prolongado. Às vezes chegam a 7 dias, às vezes duram um pouco menos, mas elas são muito úteis quando você precisa manter um portal, estabelecer uma conexão e manter essa conexão ativa por um período mais longo de tempo. Elas são perfeitas para isso. Existem outras versões, existem velas de 3 dias, existem velas de 21 dias e por aí vai. Nunca retirem esse plástico, tá, pessoal? Senão ela fica totalmente deformada e vira uma bagunça, uma verdadeira zona. Temos as velas palito, né, que todo mundo já deve conhecer. Essa é a mais padrão, a mais fácil de encontrar, a vela palito. E temos velas em outros formatos, como, por exemplo, a vela no formato de chave, que é muito utilizada para abertura de caminhos e fechamento também. Principalmente abertura de caminhos referente à prosperidade financeira, tá? A vela em formato de coração, que é muito utilizada quando você precisa curar emoções. Quando você precisa fazer um trabalho de cura emocional, um trabalho de autoconfiança, um trabalho de amor próprio, ou fazer uma pessoa elevar ali o seu potencial, reconhecer o seu potencial. Para esses trabalhos, a vela de coração é maravilhosa. Algumas pessoas usam também para amarração e para adoçamento, mas não é o ideal, tá? Não tem nenhum problema usar, mas o ideal seria utilizar realmente a figura humana ou o casal abraçado, o casal entrelaçado. Tem até casais em posições um pouco mais explícitas, tá? As velas de figura humana são perfeitas quando você precisa acessar uma pessoa, influenciar, manipular uma pessoa. Então, seja para algo positivo ou algo negativo, as velas de figura humana são perfeitas. E as velas de casal são perfeitas para união ou para separação. Já a vela de cruz você pode usar para abençoar, para desfazer um cruzamento, tá? Para elevar a espiritualidade de uma pessoa, para favorecer a pessoa no momento de dificuldade ou para cruzar. Então, você pode usar para abençoar ou para amaldiçoar. Geralmente, tudo que serve para uma coisa benigna serve também para uma coisa maléfica. Então, é bom pensar nisso, tá, gente? Tudo é dual. Absolutamente tudo é dual. E, de forma geral, quando a gente tem um elemento que serve para algo muito bom, ele também pode ser usado para algo muito ruim. Agora vamos falar um pouco das cores. Deixa eu dar uma respirada. Vamos lá. Não estranhei meu galão de 5 litros, gente. Se hidratem. Bom, vamos agora falar das cores. Existem algumas tabelas de correspondência e existem algumas divergências em relação a essas tabelas, visto que vertentes têm visões diferentes do mesmo assunto, e tá tudo bem. Então, as cores que eu vou falar aqui são as cores da forma que eu trabalho, tá? Mas é muito possível e muito provável que você conheça ou até pertença a uma vertente que tem uma visão diferente, e tá tudo bem. De forma geral, essas são as cores básicas. Quando nós falamos da vela, da cor branca, tá? Quando você escolhe uma vela, independentemente do formato, na cor branca, é muito interessante. Por quê?
O branco não é cor, o branco é a união de todas as cores. Isso significa que ele é um excelente coringa. Quando você tiver dúvidas em relação à cor que você precisa escolher, opte pelo branco. Todas as cores estão contidas no branco, então ele serve para substituir qualquer outra cor. Quando você não tiver acesso a outra, escolhe o branco. Já o branco, o preto, a vela, a cor preta, é o oposto do branco. Enquanto que o branco é a união de todas as cores, o preto é a ausência de cor. Não tem cor aqui. Ele está totalmente isento de pigmentação. O que isso significa? Isso significa que ele não é influenciado por nenhuma outra cor. Enquanto aqui você tem todas as influências e pode programar essa vela para acessar qualquer influência específica, aqui você não tem nenhuma. Então, se você precisar fazer um trabalho muito objetivo, se você não quer que nada influencie nesse trabalho, se você não quer que nem... Não, eu quero isso, eu quero especificamente isso, e não quero que mais nada influencie, o preto é perfeito. E é por isso que bruxas amam tanto a cor preta, porque ela neutraliza tudo. E é excelente para proteção. Vamos lá. Velas azuis. Geralmente a vela azul é associada ao planeta Júpiter, tá? E a energias de... É uma vela... Planeta Júpiter, quando a gente fala de Júpiter, a gente está falando de muito poder, a gente está falando de coisas a longo prazo, a gente está falando de mudanças estruturadas. Está associada ao mental, está associada ao profissional, está associada a viagens, sabe? Viagens de longo prazo, mudanças de longo prazo. Então, se você quer modificar algo e quer ter certeza que essa mudança vai ser duradoura, a cor azul é uma excelente escolha. Se for alguma coisa, uma mudança mental, uma mudança de padrão mental, por exemplo, o azul pode ajudar muito nisso. Já a vela verde é mais associada ao planeta Vênus. E nesse caso aqui, ela é perfeita para trabalhar com prosperidade financeira no sentido de fartura, no sentido de mesa cheia, no sentido de abundância. Então, toda vez que você quiser uma energia positiva em abundância na sua vida, a vela verde é muito interessante. Ela fala também, como é que eu posso dizer, da sorte para jogos. Sabe jogos de azar? Loteria? De forma geral? O verde também é muito indicado nesse caso. Então fala do dinheiro, fala da abundância e fala da sorte. Sorte de forma geral. Temos a vela vermelha. Eu não tenho uma vela rosa aqui. Temos a vela vermelha. A vela vermelha é muito associada com o planeta Marte. A cor vermelha é associada com o planeta Marte. E Marte o que é? Marte é energia de início, é energia do fogo, é energia ígnea. Tudo que inicia com fogo. Então é uma energia de movimentação. É a cor da paixão. Tudo que você precisar que seja intenso, você pode usar o vermelho. Então, se você quer trabalhar com energia da paixão no sentido de relacionamento, o vermelho é perfeito. Se você quer movimentar energias de forma muito intensa e muito rápida, mesmo que não durem tanto, a cor vermelha também é muito legal. Se você precisa, por exemplo, combater um inimigo, você precisa de uma quantidade energética muito grande, o vermelho é sensacional. Também é uma energia de guerra, né? A vela rosa aqui, infelizmente, eu não tenho uma vela rosa aqui. O vermelho pode ser trabalhado no amor, né? Mais voltado para a paixão. E a vela rosa que eu não tenho, ela é sensacional para trabalhar o amor, mas é o amor fraterno. É o amor próprio, tá? É o amor ali mais no sentido do cuidado. Ela é mais indicada para tratar emoções, para elevar potenciais. Então é uma coisa assim, você quer curar um relacionamento que está passando por uma situação muito instável, você precisa fazer com que aquele relacionamento alcance um certo equilíbrio, o rosa é sensacional. Quer trabalhar a paixão? Vermelho. Quer trabalhar a ternura, o carinho? Aí vai no rosa. Temos a cor amarela, que é muito favorável ao plano mental, no sentido de intelecto, criatividade. Tá com bloqueio mental? Vela amarela, te ajuda muito. É uma cor associada à energia solar, então ela pode ser ela é muito interessante para trabalhar com prosperidade financeira no sentido de riqueza. Ai, gente, que lindo! Obrigada! Gente, muito obrigada, viu, por tudo que vocês estão mandando. Depois eu vou olhar tudo com muita calma, mas já agradeço. Então, ela é sensacional
para trabalhar com prosperidade financeira no sentido de riqueza mesmo, de riqueza, de bens materiais em proporções assim, larga escala, de luxo mesmo. E também boa saúde, tá? A energia solar ela está associada também com boa saúde. Brilho pessoal. Sabe aquele brilho? Sabe aquela pessoa que encanta? Sabe aquela pessoa assim que você olha, ó, parece que tem uma aura diferenciada? A energia solar ela pode te ajudar a trabalhar isso. Tá? A cor amarela é muito interessante para isso também, para trabalhar o brilho pessoal. Já a cor lilás ou roxa, nós usamos para transmutar. Nós usamos para intuição, para vidência, para espiritualidade, embora a azul também seja muito legal para espiritualidade. Pessoalmente, eu gosto mais de trabalhar com a roxa. Então, se é algo ligado à vidência, mediunidade, espiritualidade de forma geral, eu sempre opto pela vela lilás ou roxa. De forma geral, a espiritualidade pode ser trabalhada com absolutamente qualquer cor, mas geralmente vemos as pessoas optarem mais por branco, azul e lilás. E finalmente temos as velas bicolores. Eu tenho aqui branca com vermelho, mas tem absolutamente qualquer cor. E a vela bicolor, ela é muito interessante para mudanças de estado. Não vou falar agora aqui de entidades, né, que são representadas pelas velas, mas as bicolores, elas são muito interessantes para mudar as coisas de um estado para outro. E a gente vê isso quando? Na vela de reverso, como eu já ensinei vocês a fazerem, no equilíbrio dos chakras. Quem comprou meu e-book sobre velas, lá fala sobre equilibrar os chakras usando velas bicolores. É muito interessante isso. Então você consegue mudar um estado que está em desequilíbrio e trazer um equilíbrio. Um relacionamento que não está legal, você consegue inverter essa solução, essa situação, através de uma vela bicolor. E por aí vai, qualquer situação, uma situação financeira desfavorável, você consegue inverter também. É uma espécie de reverso, tá? É o mesmo sistema do reverso. Deixa eu dar uma olhada na minha cola, ver qual é o próximo tópico. Formatos, cores. Tá. Vocês já sabem agora um pouco da história das velas, bem por cima. Já falamos sobre os materiais, cores, formatos, mas como trabalhar de fato com a vela? O que eu faço com a vela? Existem algumas possibilidades quando nós falamos do trabalho com vela. Na verdade, existem infinitas possibilidades, elas são extremamente versáteis, como eu falei. Os elementos já estão aqui, então você pode fazer qualquer coisa. Mas existem algumas formas de fazer com que isso não seja apenas um pedaço de parafina. E aí nós temos a opção de conjurar, consagrar, programar ou batizar, tá? E eu vou falar de cada tópico. A conjura, que vocês tanto me perguntam a diferença entre conjurar e consagrar. Quando nós conjuramos algo, absolutamente tudo, por mais manuseado pelo homem que seja, por mais industrializado que seja, tá? Absolutamente tudo possui ânima, ou seja, possui essência, possui uma consciência que apenas está adormecida. Quando nós conjuramos, nós estamos chamando essa ânima à consciência. Nós estamos falando, desperte, desperte e atue meu propósito. Sabe, você está falando para aquele objeto que até então era inanimado, inerte, totalmente seco, né? Você está despertando essa ânima, pedindo que ela acorde e coopere com você. Dá para fazer isso com qualquer coisa? Dá para fazer com qualquer coisa. Quando você alcança um certo nível de sensibilidade, você começa a ser capaz de entender se aquele objeto quer trabalhar com você, aceita trabalhar com você, que é o caso das pedras. Quantas vezes você já não vira uma bruxa falando que você não escolhe a pedra escolhe você? E é exatamente por isso. Aquela pedra possui uma consciência. E você pode conjurar ela, mas não significa que ela queira trabalhar com você. Então você desperta e estabelece a conexão e espera para ver se rolou uma afinidade, tá? Porque não dá para forçar esse tipo de trabalho. A conexão ela precisa ser real, ela precisa ser verdadeira. No caso de objetos como pedras, como velas, tá? É muito difícil que você encontre um material que a energia não seja compatível com a sua, porque ele foi tão trabalhado, sabe? Tem tanto manuseio, tem tantos processos, ele passou por tanta coisa que a consciência dele, ela não tem uma vontade forte.
Então você conjura e ela praticamente obedece. Não tem muito o que fazer, diferente das pedras, que não necessariamente vão fazer o que você quer. Então vamos lá, conjurar é isso, é quando você desperta a essência, a ânima, a alma de algo e convida a cooperar com você, a trabalhar em seu favor, né, em seu propósito. Isso é conjurar. Consagrar é quando você dedica aquela energia a alguém. Eu não preciso conjurar para consagrar. Esse objeto pode estar dormindo, ele pode estar totalmente adormecido, ser apenas um pedaço de parafina, totalmente inerte, e ainda assim eu posso dedicar ele a uma divindade. Ainda assim eu posso oferecer tudo o que ele representa, toda a energia que ele carrega a uma entidade, tá? Então, consagrar é isso, é oferecer a uma força maior, para que essa força maior se conecte de certa forma, influencie de certa forma, sabe? Nesse processo, ou não, por conjuro, de consagração, programação. Quando eu consagro ou conjuro, que eu estou apelando para o emocional, tá? Eu estou despertando a ânima, ou eu estou dedicando, ofertando, né, presenteando, ou pedindo, né, o auxílio de uma entidade, uma força maior, eu uso as duas mãos e deixo à altura do chakra cardíaco, que é o centro ali, né, das nossas emoções. Não é o único chakra que rege as emoções, mas ele emite, ele emana esse tipo de frequência que é benéfica para o que a gente quer fazer. Quando eu programo algo, eu uso o ajna, ou seja, o terceiro olho, tá? O chakra do terceiro olho. Então, o que acontece? Aqui é muito mais racional. Aqui é uma coisa muito mais ligada à vontade, ao desejo, à determinação. Então aqui eu não preciso nem conjurar e nem consagrar. Aqui eu estou realmente usando a minha influência energética para imantar este objeto, imantar este ser com a minha vontade. Eu vou impregnar ele com a minha vontade até que ele se adeque ao propósito que eu estabeleci. Então vamos supor que eu tenha uma vela e que eu quero usar essa vela como oráculo, não apenas num ritual. Eu quero fazer a minha ritualística e eu quero que ao final dessa ritualística, a forma como ela derreteu, me diga algo. Eu vou programar essa vela para isso. Então, eu seguro com as duas mãos, deixo a altura do terceiro olho, do ajna, e programo a vela para o que eu quero. Então, qual é o próximo? E batizar, né? Quando nós estamos usando velas de formato, às vezes nem um formato tão específico, muito além de consagrar e conjurar, vem o batismo. Por quê? Eu não preciso despertar a essência daquela vela necessariamente, porque a energia que eu vou demandar ali não é para acessar aquela vela, não é para um propósito imaterial. Isso tudo vai ser direcionado para uma pessoa. Então, o que eu quero? Eu quero um link direto, muito claro, muito específico com essa pessoa. Então, o que eu vou fazer? Não preciso necessariamente dedicar a uma entidade, a uma divindade, nem preciso, na verdade, conjurar. O que eu preciso? Eu preciso batizar. Eu preciso que a partir daquele momento, por toda a existência, aquele pedaço de cera represente, seja uma representação física perfeita de uma pessoa que está muito longe de mim. Então, para isso, o batismo. Então, falamos da conjura, da consagração, da programação e do batismo. Como potencializar? Deixa eu ver que hora é. Tem mais 15 minutinhos. Vou fazer o seguinte, gente. Eu ainda quero falar sobre como potencializar os... Ai, gratidão! Eu ainda quero falar sobre como potencializar, tá? Os rituais utilizando as velas. Tem várias técnicas legais. Quero falar sobre como programar para ver as respostas no final de um ritual. Quero falar sobre a piromancia e a ceromancia. Chega de ficar nessa coisa de, minha vela derreteu, o que isso significa? Vamos falar sobre isso, vamos aprender sim como usar isso de verdade. Sem ficar só viajando na maionese de, derreteu assim, derreteu assado. Se você não programou, significa nada. Se você não programou aquela vela para te dar uma resposta ao final do ritual, ela não vai te dar, ela vai cumprir com o propósito dela. Ela não vai te passar uma mensagem espiritual não, tá? Ela só vai queimar. Agora eu vou ensinar vocês a programar para que ela
queime, direcione a energia, faça tudo o que tem que fazer e no final ela te dê um feedback daquele ritual. Para você entender ao final, afinal de contas, o que estava acontecendo? Foi bem sucedido? Não foi bem sucedido? Enfim, a gente vai falar sobre isso. E aí eu quero falar sobre a piromancia, que é quando a gente interpreta, né, como as energias estão atuando de acordo com a chama da vela, e sobre a ceromancia, que eu amo, que é quando você usa a cera da vela em uma tigela com água e interpreta ali, né, recebe ali os direcionamentos e interpreta. Como fazer? O que vai nessa água? Como é essa tigela? Tem alguma... Tem medida? Tem... Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso na próxima live. Tem coisa pra caramba pra falar, mas é um assunto muito legal. Na verdade, isso aqui tudo meio que complementa, né, o que tem lá no meu e-book. Agora vamos dar uma olhadinha nas dúvidas de vocês. Vem aí, gente, cheguem mais perto. Vamos ver como é que tá. O nome do canal, Caetano, muito obrigada pela pergunta. O nome do canal é Lula Estrange, tá? Porque a criatividade estava em falta, é tudo Lula Estrange. Muito obrigada, gente, por tudo que vocês enviaram, tá? Obrigadão. Léo, então, laranja é uma cor secundária, tá? Eu foco muito nas cores primárias, porque a partir daí é tudo mistura das outras energias. Obrigada. O elemento éter. Então, o éter não é exatamente um elemento, né? O éter é energia pura. Ele é energia na forma... É uma energia que não passou por nenhum processo. É literalmente energia pura, ele não é um elemento. O quinto elemento que as pessoas falam é o espírito. Para isso você usa a vela branca tranquilamente, tá? Batizar uma vela e consagrar ela. Não, o batismo ele é diferente da consagração. Consagrar é quando você oferece, você dedica aquela vela a uma energia, tá? Batizar é quando você associa aquela vela com uma pessoa. A partir desse momento, vamos supor, eu geralmente é com velas de figuras, tá? Vamos supor que fosse sei lá, um crânio. A partir desse momento, esse crânio representa perfeitamente fulano de tal. Aí é um batismo. No batismo a gente usa a água benta, né, que nada mais é. Eu já ensinei vocês a fazerem, que é a água, de preferência de uma fonte natural, chuva, afins, com o elemento de prata no fundo ali da tigela, que não pode ser de plástico, tá? De preferência de metal, vidro, aliás, evitem metal, a não ser que seja prata. De preferência vidro. Então, a tigela de vidro, água pura e um objeto de prata no fundo. E aí você faz o processo que você preferir para abençoar. Seja uma oração, seja um mantra, seja um encantamento, tá? E abençoa aquela água. Pois é, a Shara começou um pouquinho mais cedo. Tô precisando dar uma descansada. Obrigada, gente. Então, gente, o e-book é direto pelo... tem na Amazon, tem no Clube dos Autores, tá? Ou vocês podem me chamar no WhatsApp. Meu número tem um vídeo fixado que fala das minhas consultas, tudo bonitinho. E aí tem o meu telefone, ó. Não sei se vocês... Acho que pra vocês tá invertido, né? Tá super invertido. Mas lá no meu perfil tem um vídeo fixado. É o primeiro vídeo fixado. Lá tem o meu WhatsApp, é só me chamar, tá? Até às 11 eu respondo por lá. Quebra de laço, ela evaporou e a outra não. Vamos falar sobre isso, tá? Vamos falar sobre isso também. Então, eu vou gravar, tá? Eu vou salvar essa live e ela vai lá pro canal do YouTube. Então, se alguém chegou depois, perdeu alguma coisa, pode ficar tranquilo que ela vai estar lá bonitinha pra vocês. Vanessa, obrigada, sua linda. Obrigada, Vanessa, de verdade, pelo apoio. Então, pode ficar tranquilo que vai estar tudo lá. Obrigada por seguir lá. Caetano, valeu. Deixa eu ver. Oi? Léo. Então, a azul, ela trabalha na energia de Júpiter, né? Júpiter é conhecido como o planeta de poder, planeta mais poderoso. Júpiter e Saturno são, porque a gente fala que Júpiter é o deus dos deuses, que de alguma forma ele está acima dos outros. Então todo mundo associa muito Júpiter com um poder que esteja acima dos outros na hierarquia. Mas isso é mitologia. Quando a gente fala de energia planetária, existe ali uma harmonia, né? Todos têm suas potencialidades.
todos têm ali o ponto em que é mais forte. Então, não necessariamente, ela só representa Júpiter mesmo. Depende do propósito. Se você estiver falando de amor, por exemplo, ela talvez não te ajude tanto quanto uma vela vermelha ou rosa te ajudaria. Talvez a vela verde seja mais útil do que a azul. Então, a gente vai falar sobre isso. Chama alta, chama baixa, vela que nem quer permanecer acesa. A gente vai falar sobre tudo isso amanhã, tá bom? Próxima live. Se estiver errado, me corrige. Então, gente, depende muito do que vocês estão querendo fazer com o éter. Tem várias representações pro éter, tá? Peraí, deixa eu abrir espaço aqui. Geralmente, quando a gente vai representar, né, a gente representa o éter em momentos muito específicos. Normalmente, quando nós estamos trabalhando com uma consagração, com uma coisa mais cotidiana, nós representamos o quinto elemento, que é o espírito. O éter, por exemplo, é num trabalho que a gente esteja falando de caos e cosmos, aí o éter até entra. Aí uma vela branca já é suficiente. Lembrando, gente, que você... Boa noite, pessoal. Tá bom, pode chamar. Se eu não responder hoje ainda, porque provavelmente eu vou levar um tempo arrumando tudo aqui, eu respondo amanhã cedinho, tá, gente? Eu sempre respondo, demora, mas eu respondo. Jonatas, muito obrigada. Então, os e-books são no valor de R$50. Energia de troca é R$50, qualquer um deles. O que eu acho interessante é que depois a gente continua conversando. Então, o pessoal que comprou, às vezes tem dúvida, volta, a gente conversa, troca figurinha. Então, é um contato bem legal que a gente acaba mantendo, né? Eu e meus amigos amamos a forma que você explica. Muito obrigada, brigadão. Michele, obrigada, Michele. Vocês são muito gentis, gente. Vocês são todos muito incríveis. Chama de vela alta tem significado se a vela for programada para te dar uma resposta, tá? É muito importante frisar isso, gente. Se eu tô fazendo um ritual, eu peguei a minha vela, eu conjurei ela para um propósito, consagrei ela para um propósito, acendi e fui embora, não adianta voltar depois e ficar olhando o que aconteceu com a cera, porque não tem nada a ver. A vela vai fazer o que ela foi programada para fazer. Se ela foi consagrada ou conjurada para mandar energia para fulano, para destruir fulano, ela vai destruir fulano, ela não vai se preocupar com mais nada. Lembra que eu falei que ela é bem limitadinha? Ela não vai se preocupar com mais nada. Ela vai fazer o que você mandou. Se você manda a vela abençoar Beltrano, ela vai se preocupar de abençoar Beltrano, ela vai fazer mais nada, só o que você mandou. Se você quer que ela destrua seu inimigo e de quebra te mostre se deu certo, você precisa mandar que ela faça isso. Então tem a forma correta de programar a vela para que ela cumpra com aquele propósito e ainda te informe como aconteceu, o que aconteceu, como a energia se desdobrou, tá? Não adianta você acender a vela com um único propósito, não determinar que ela te deu um feedback e ficar depois analisando cera. Tá só viajando, gente, tá só viajando. Vamos levar as coisas mais a sério, tá? Vocês perdem muito tempo, às vezes, vendo sinais onde não tem. Se você não programou a vela para te dar uma resposta, ela não vai saber que você quer uma resposta, ela vai fazer o que você mandou. O canal do YouTube é Lula Estrange. É Lula Estrange em todo canto, todos os lugares. R$50 qualquer e-book, tá? Qualquer um deles. Inclusive, gente, a agenda para baralho cigano também tá aberto. E a única coisa que tá aberta, a agenda tá aberta, mas eu estou indo um pouco mais devagar, é a numerologia. Por quê? Porque eu tenho feito a numerologia totalmente, assim, completa, entendeu? A pessoa pede a numerologia kármica, eu associo também com a odologia. Então, é uma análise que a pessoa sai, sabe? Imagine que você é uma divindade. A partir dessa análise, você vai descobrir qual a cor correspondente com a sua energia, qual o dia da semana mais favorável para você, quais as ervas, quais as pedras que vibram na sua frequência. Então, com essa análise, você sabe tudo sobre a sua energia, como se você fosse uma divindade mesmo. Se alguém quiser te cultuar, pode usar a análise. Então, por ser uma análise tão completa, eu acabo levando um pouco mais de tempo. Para o pessoal que está buscando essa análise, demora um pouquinho mais, tá? Vênus tem força em quê? Então, o planeta Vênus ele é muito interessante quando nós falamos de amor, tudo que é ligado a emocional, tá? Seja o amor romântico
ou seja o amor fraterno. Às vezes uma relação de mãe e filho que precisa ali de uma força, que precisa ser equilibrada. Vênus é maravilhoso para isso. Se bem que trabalhar com a lua também é legal para cura emocional, tá, gente? Muito legal mesmo. Vênus pode ajudar numa paixão, pode ajudar no amor próprio, no autoconhecimento, pode ajudar no quesito de fartura, de abundância financeira. Com certeza você pode usar, como é o nome? Sereia das águas, sua linda, pode usar com certeza, tá? Essas correspondências das cores vocês podem usar em absolutamente tudo. Na hora de montar um altar, vai colocar um elemento, você pode se preocupar de escolher um elemento naquela cor, na cor mais propícia para o que você está querendo. Qual é o objetivo desse altar? É o amor? Que tipo de amor? Vou usar o vermelho, vou usar o rosa. Super pode. Ai, obrigada, Elida, sua linda. Nome do canal do YouTube é Lula Estrange também, tá, gente? Então, é sempre por volta desse horário, tá? 10, às vezes uns 15 minutinhos antes. Aí eu volto também. É isso, gente. Ah, cigana, muito obrigada. Então, amanhã vai ser também por volta das 10. Eu vou tentar 10 em ponto, tá? É que hoje, como eu tive que arrumar as coisas, já tava aqui, falei, eu vou começar um pouquinho antes. Dei uma enroladinha pro pessoal entrar. Mati Ferreira, né? Deixa eu ver. Mati Ferreira, o e-book sobre velas é bem para quem tá iniciando, porque tem Prisma, obrigada, muito gentil. Esse e-book sobre velas é muito legal para quem tá iniciando, porque tem ali do básico, sabe? Basicamente o que a gente tava conversando aqui. Então, se você não tem muita ainda experiência com velas, é muito legal. Já o e-book sobre óleos mágicos, ele é um pouco mais aprofundado. Tem algumas receitas ali que são muito tradicionais. Algumas receitas são bem difíceis de achar, principalmente, né, receitas Voodoo. Então, é para quem já tem um pouco mais de experiência. O ritual onírico com Lilith também é avançado, tá? Esse é bem avançado. Esse é para alguém que já tem um trabalho com Lilith ou tem certeza que quer iniciar um trabalho com Lilith. É uma das formas mais seguras de trabalhar com Lilith. É um dos caminhos mais até tranquilos de acessar, porque quem já... Ai, que lindo, obrigada. Quem já tentou trabalhar com Lilith sabe que não é fácil. Não é fácil trabalhar com ela. Eu amo de paixão, mas não é fácil. E assim, essa abordagem onírica, ela torna tudo muito mais leve. Então, para quem está iniciando o trabalho com Lilith, para quem gosta desse trabalho no plano onírico, ele é muito legal. Mas é isso que eu falei, você já tem que ter muita certeza de que quer trabalhar com ela, tá? E o livro sobre prosperidade financeira, que é com Clownneck, é simplesmente maravilhoso. Esse dá para iniciar também, mas já tem que ter uma noção legal de culto, tá? Já tem que ter uma noção ali do que é reverenciar uma entidade, cuidar dessa, estabelecer essa conexão com uma divindade, estreitar esse laço, porque é uma divindade extremamente séria. Não que as outras não sejam, mas vocês entenderam, né? Ai, ai. Há um feitiço para conseguir algo impossível que seja... Então, gente, hoje eu vou focar mais em responder sobre as elas, tá? E-book é um livro, Morgana. É uma versão compacta, resumida, tá? É um PDF, que traz uma versão ali mais objetiva do assunto. Então, às vezes você quer aprender sobre um assunto, mas você não tem tempo de ler um livro inteiro, uma coisa muito grande. Você quer algo mais objetivo, sabe? Aí você vai no e-book. Mona, no Instagram eu não consigo mais responder. Tá muito cheio lá de mensagem, eu não consigo responder por lá. Infelizmente. Pode sim, excelente pergunta, John. Excelente pergunta. Pode. Gente, pode acender vela dentro de casa para pessoa falecida? Pode, tá? Não existe isso. O que acontece? Como eu falei, a vela, ela não tem poder de fazer nada. Ela não tem poder nenhum, ela não muda nada sozinha. Quem vai determinar a função da vela é você. Então, a partir do momento que ela é devidamente consagrada para aquele ente querido, quando você dedica essa vela ao ente querido, não tem obsessor que tome, tá? Mas você tem que ter um desejo forte. Você tem que estabelecer uma conexão muito clara, deixar muito claro para quem é aquela luz, para quem é aquela vela.
Então não tem essa de, ai, acendi pra minha avó e um obsessor colou ali. Gente, não. Existe uma coisa chamada entrelaçamento quântico. Então, quando nós temos assinaturas energéticas, o que te pertence e ninguém toma. Quando você consagra devidamente uma vela a uma assinatura energética, ninguém mais toma. Agora, se você simplesmente acender, se você não direcionar muito bem o seu foco, a sua atenção, o seu propósito para o ato que você está fazendo ali, fizer de uma forma muito leviana, aí existe o risco mesmo. Sim, são. Não, não é. Não são todos os e-books por 50. Qualquer e-book, R$ 50, tá? É verdade que a vela vermelha é uma vela de emergência. Não necessariamente, tá? É aquilo que eu falei. Na verdade, você pode usar qualquer vela para qualquer propósito. Só que essas cores, elas são mais favoráveis para essas coisas que eu expliquei. No momento de emergência, você usa a vela que você tiver, tá? No momento, nossa, eu preciso, tô numa situação aqui angustiada, preciso fazer algo, movimentar uma energia e só tenho a vela verde. Mas eu queria falar, sei lá, de intelecto. Vai a vela verde. Você vai conjurar, vai consagrar, vai trabalhar com a sua vela com um propósito muito claro, muito bem estabelecido e sem problemas. Não vai interferir. A cor, ela pode favorecer quando ela está alinhada com o seu propósito, mas ela não vai impedir que você alcance o que você quer, tá bom? Ah, Felipe, muito obrigada. Que bom. Eu sempre fico preocupada se eu tô conseguindo passar. Obrigada. Oi? Não, não é goethe. Velas, elas estão presentes em todas as crenças, em todas as culturas, em todas as vertentes. Difícil uma vertente que não use velas. Apesar de que, né, por exemplo, na África, o uso de velas ele não é tão em larga escala quanto é aqui no Brasil. Aqui a gente usa vela pra tudo. É muito difícil você ver uma pessoa praticando magia sem vela. Lá na África não é bem por aí. Eles usam muito mais a lamparina. Muitas magias nem usam nada assim. Caterine, muito obrigada. Brigadão. Mona, me chama no WhatsApp, por favor, tá bom? Chama no WhatsApp, pessoal, que amanhã cedinho, amanhã a partir das 11 eu já tô respondendo todo mundo, já começo a movimentar as energias. Gente, muito obrigada. Vocês são incríveis. Eu vou lá agora deixar vocês descansarem. Vou descansar também. Vela vermelha. No. Uma vela pode ser programada e conjurada ou algo mais? Ou só. Legal sua pergunta, tá? Bem legal. Eu costumo sempre conjurar e consagrar. Então você pode. Você pode associar. Você pode, por exemplo, vamos supor que é um ritual que eu tô fazendo que nem vai envolver nenhuma divindade, nenhuma entidade. Sou só eu querendo destruir alguém. Então eu posso conjurar essa vela e programar. Ou seja, ela vai cumprir com o propósito e no final ela vai me dizer o que eu quero saber, tá? Um exemplo muito legal, com cristais, por exemplo. Sabia que vocês podem programar um cristal para servir de bateria energética? Então, a programação, ela é incrível, ela traz assim um leque infinito de possibilidades. Aí, se vocês quiserem, eu posso tentar fazer algo parecido aqui sobre cristais um dia. Vamos vendo, gente, vamos vendo como as coisas se desenrolam. Então, é isso, gente. Eu vou lá. O valor da análise, gente, as análises numerológicas são o mesmo valor da consulta completa do baralho cigano, tá? R$ 100. Então, 30 minutos de baralho cigano, R$ 50. Uma hora inteira de baralho cigano pra você tirar todas as suas dúvidas, fazer tudo. Ver tudo que tem pra ver, R$ 100. E a análise também. Lembrando que essa análise vai te acompanhar pra vida inteira, então... É isso, pessoal. Vou parar de alugar vocês. Que isso, imagina. Vocês fizeram perguntas incríveis. Como usar o óleo... Gente, eu vou lá. Beijo pra todos que estiveram aqui. Muito obrigada mais uma vez. E amanhã eu volto pra gente continuar, né? Continuar essa resenha que tem... Amanhã tem prática. Se der tudo certo, amanhã estar aqui no mesmo horário com a parte prática. Beijo, gente. Até amanhã. Ah, e não esqueçam, vai estar lá no YouTube, tá?